Olá, gente. Só vou dar finalidade da aula de doenças tropicais, tá? Então, para ser o mais rápido possível, vamos ver se eu finalizo isso para não ficar um vídeo longo, né? Doenças tropicais, às vezes negligenciadas, né? Geralmente são consideradas negligenciadas essas doenças tropicais. Então, são um grupo de doenças tropicais endêmicas encontradas especialmente entre as populações pobres da África, da Ásia, da América Latina. Juntas causam entre 500 mil e 1 milhão de óbitos anualmente. Então, essas doenças que fazem com que as pessoas cheguem a óbito, né, são malária, doença de Chagas, tripanossomia, né, que é a barriga d'água, leishmaniose, filariose também tem, mas eu não vou falar sobre filariose. Dengue e esquistossomose continuam sendo algumas das principais causas de mobilidades, né, mortalidade em todo o mundo. Então, essas doenças em si, tinha colocado uma imagem, mas não apareceu, mas no PDF de vocês vai aparecer uma imagem, tá? Então, essas doenças são as mais comuns de nessa região tropical, né? Então, todas elas anualmente causam várias mortes em todo o mundo. Então, para a gente dar continuidade ao assunto, vamos iniciar falando da dengue, que é uma doença muito comum aqui na nossa região, né? Então, é uma doença viral transmitida por mosquito que é muito conhecido, né? O Aedes aegypti. Está escrito Aedes aegypti, mas a pronúncia é Aedes aegypti. E também tem o Aedes albopictus. Esses dois transmitem a doença dengue, né? E além disso, eles também podem transmitir a chikungunya e a zika, que durante um bom tempo aí ocorreu alguns casos de zika transmitido, né, pelo mosquito Aedes aegypti aqui na nossa região, não só aqui na nossa região amazônica, como também em todo o Brasil, tá? Transmissão pela picada da fêmea do mosquito, então apenas as fêmeas, como eu já falei para vocês, transmitem a doença por conta delas se alimentarem de sangue. Os machos se alimentam de seiva de plantas e também de néctar das flores, tá? Não há transmissão pelo contato direto com o toque ou suas secreções, nem por meio de fontes d'água ou alimentos. Então, é apenas pela picada do inseto que ocorre a transmissão dessa doença, tá? Dengue. O vírus da dengue pertence à família do flavivírus, ou seja, são vírus diferenciados dos outros. Eles têm uma característica em específico, tá? Perdão. E é classificado no meio científico como arbovírus. São conhecidos 4 sorotipos, ou seja, tem 4 tipos de variedades do arbovírus, tá? Sintomas: febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, náuseas, apresentam manchas vermelhas pelo corpo, tá? Esse sangramento ocorre pelo nariz, gengiva também, tá? Como a gente já falou isso na sala de aula, e dor abdominal, entre outros sintomas que nós conhecemos também, tá? Todos os 4 tipos de dengue, que é classificado como dengue 1, 2, 3 e 4, podem produzir formas assintomáticas, brandas e graves, incluindo fatais. Então, assim como uma pessoa que pega a doença pode não desenvolver nenhum tipo de sintoma, pode sim que essa dengue leve uma pessoa a óbito, e isso vai depender de 3 pontos em específico, tá? Esses 3 pontos que estão aqui aparecendo, eles foram retirados diretamente do site do Ministério da Saúde, tá? Então, tudo que eu estou apresentando aqui para vocês foi retirado do Ministério da Saúde. Então, todos os 4 sorotipos podem levar a dengue grave na primeira infecção, porém com maior frequência após a segunda ou terceira, sem haver diferença estatística comprovada se pós a segunda ou terceira infecção. Então, uma pessoa pode pegar dengue mais de uma vez,
por conta das 4 variações, tá? Então, dependendo do tempo que aquela pessoa pegue ou da quantidade de vezes que essa pessoa pegue, pode ter uma variação dos sintomas, tá? Então, segundo ponto, existe uma proporção de casos que tem a infecção subclínica, ou seja, não expôs a picada infectante do mosquito a Aedes aegypti, mas não apresentam a doença clinicamente, embora fiquem imunes ao sorotipo com o qual se infectam. Isso ocorre de 20 a 50% das pessoas infectadas, então elas não vão desenvolver nenhum tipo de sintoma, tá? De 20 a 50% das pessoas infectadas. Já o terceiro ponto, a segunda infecção por qualquer sorotipo de dengue é predominantemente a mais grave que a primeira. Então, se nós, em algum momento, formos picados, a gente pode até não ter desenvolvido nenhum tipo de sintoma, contudo, a segunda vez que a dengue entrar em contato, a probabilidade de a gente desenvolver uns sintomas mais graves é maior, tá? Independente dos sorotipos e a sua sequência. No entanto, o sorotipo 2 e 3 são considerados mais virulentos. Tratamento: todas as pessoas com febre menos de 7 dias durante a epidemia ou casos suspeitos de dengue, cuja evolução não é possível predizer. Então, assim, o caso do tratamento sempre vai ocorrer conforme a avaliação clínica e subsequente da pessoa. Então, dependendo do caso, vai ter um tratamento específico para aquela pessoa. Contudo, a hidratação oral, tanto por água, soro caseiro, água de coco, é extremamente necessária. Porque assim, como vocês puderam perceber, sempre tem alguns casos de pessoas com dengue que ficam com secreção nasal, tem tosse, então elas são muito parecidas com as características de uma gripe normal. Sendo assim, uma pessoa pode começar o seu tratamento à base de hidratação, já que a hidratação é extremamente necessário, o consumo de líquidos é extremamente necessário, tá? Dependendo da fase da doença, a medicação fundamental e está indicada em casos de abundância, que é o caso de beber água à base de tudo. Então, alguns fármacos, como o ácido acetil salicílico e anti-inflamatórios, que são as aspirinas e AAS, podem aumentar o risco de hemorragias, porque você já vai ter um sangramento nasal ou sangramento pela gengiva, e quando isso acontece, claro, o AS ele vai fazer, entre aspas, que afine o seu sangue. Então, uma hemorragia nessa região pode acontecer muito facilmente, tá? A prevenção, como a gente já conhece, é combater os focos de acúmulo da água em locais propícios à criação de mosquitos o mosquito transmissor da doença. Então, assim como evitar o acúmulo de água é necessário, também você pode utilizar repelentes, pode utilizar mosquiteiros, como a época que a gente mais costuma fazer esse combate, né? É o período de chuva nosso aqui, então o pessoal que é mais friento acaba utilizando camisa de manga comprida, e isso auxilia também na prevenção da doença, tá? Dando continuidade, vamos falar agora sobre a febre amarela. É uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida pelos vetores, que são todos mosquitos. O hemagogos, o Sabefis e o Aedes aegypti, que é o transmissor da febre amarela já em regiões das cidades. Então, uma pessoa que pegou a febre amarela
e essa pessoa estava na floresta, então você pode ter pelo menos 40% de probabilidade, talvez até mais, até 60%, de que não foi o Aedes aegypti que transmitiu essa doença para essa pessoa, tá? Geralmente quem contrai esses vírus não chega a apresentar sintomas ou mesmo são muito fracos. Então, as pessoas que desenvolvem alguns sintomas podem ter febre, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dores musculares, náuseas, vômitos por cerca de 3 dias. Já a forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar, então até 2 dias, né? Quando podem ocorrer insuficiências hepáticas e renal, icterícia, que é olhos e pele amarelados, e manifestações hemorrágicas e cansaços intensos. Então, quando uma pessoa apresenta esse quadro em específico, já é a forma mais grave da doença, tá? Quando uma pessoa tem essa forma mais grave, ela precisa correr atrás de auxílio, tá? Tem muita gente que fala, o macaco transmite a doença. Então, quando estava tendo aquele surto de febre amarela, o pessoal começou a matar o macaco. Isso está completamente errado, tá? O macaco não é o transmissor da doença. Então, por que o pessoal matava o macaco, professor? Porque esses macacos são os animais que mais costumam desenvolver a febre amarela, não a gente. Então, o pessoal matava macaco desnecessariamente. A prevenção da febre amarela é a mesma prevenção da dengue. Então, por conta de, né, aqui na nossa região ser o período de chuva, então vai ser a mesma forma de prevenção. Aqui, ó, como a transmissão urbana da febre amarela só é possível através da picada no mosquito Aedes aegypti, a prevenção da doença deve ser feita evitando a sua disseminação, ou seja, evitando com que o mosquito se espalhe. Então, evitar água parada de uma forma geral, tá? Vamos falar agora de uma doença que é muito comum aqui na nossa região, doença de Chagas. Doença de Chagas que no estado inteirinho, a cidade de Abaetetuba é onde tem mais casos todos os anos, tá? Então, é uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e o seu vetor principal é o barbeiro, tá? Então, a transmissão acontece através do contato com o barbeiro pelas fezes contaminadas, tá? Quando isso acontece, o barbeiro, ele vai até a pessoa e ele tem esse nome porque ele costuma picar essa região que ficaria a barba, né? Até um pouco aqui na região da bochecha também. Então, por isso ele tem este nome chamado barbeiro, ou chupança, por aí vai, dependendo da sua região. Aqui a gente chama de barbeiro mesmo, tá? Então, o barbeiro vai até a pessoa, pica e a saliva dele tem um anestésicozinho, onde a pessoa não vai sentir a picada. Ela vai sentir a picada depois. Então, o que ele faz? Ele pica a região, depois que ele se alimenta, ele defeca próximo, e quando passa o efeito da saliva dele, essa região vai começar a coçar. Então, o processo que você coça faz com que as fezes cheguem até o buraco da picada, tá? Geralmente as pessoas que são picadas por barbeiros, elas ficam com uma área vermelha assim, tá? Aqui na nossa região não tem não é comum, né, essa transmissão assim. A transmissão que ocorre aqui é a transmissão via oral. Então as pessoas que roem o caroço do açaí, né? E também aquele pessoal que pega o açaí e bate dentro da casa, então a probabilidade desta pessoa desenvolver a doença é maior, porque com toda certeza ela vai estar ingerindo, né, fezes contaminadas de barbeiro. Às vezes, quando uma pessoa bate, né, o açaí no quintal da casa também, o barbeiro ele pode ser triturado dentro da batedeira de açaí. Então, a pessoa acaba ingerindo, além das fezes contaminadas, né, que vai estar dentro do barbeiro, os próprios pedaços do barbeiro sem querer. Então, aqui outros mecanismos de transmissão,
Outros mecanismos de transmissão através da transfusão de sangue, caso o doador seja portador da doença, né? Transmissão congênita da mãe chagásica, então é transmissão vertical, onde a mãe passa para o filho. Manipulação da caça, né? Que como aqui na nossa... O que o barbeiro... Professor, mas o barbeiro se alimenta do sangue humano? Não, ele se alimenta do sangue de caça. Então ele se alimenta do sangue de roedores, de marsupiais, como por exemplo a mucura também. Às vezes ele se alimenta do sangue de capivara, dependendo do local onde ele vai estar. Então é muito difícil o barbeiro se alimentar naturalmente do sangue de pessoas. Quando uma pessoa tem um cachorro, um gato na sua casa, é mais comum que o barbeiro se alimente do sangue desses animais do que até mesmo do sangue humano. Então, perdão, o barbeiro o gato ou então o cachorro desenvolver a doença de Chagas é muito comum, tá? Sintomas na fase aguda apresenta febre, mal-estar, falta de apetite, endemas, né, que são os inchaços localizados na pálpebra das crianças. Elas ficam meio que inchadas assim, quase fechando a pálpebra, o olho da criança. Aumento do baço, fígado e distúrbios cardíacos. Contudo, é muito comum que uma pessoa simplesmente não sinta nada. E a doença fica lá se desenvolvendo, se desenvolvendo. E quando esses sintomas já aparecem, né? Então a pessoa já tem a doença há um certo tempo, o que precisa passar por um tratamento específico, tá? Em casos de crianças, o quadro pode se agravar e levar à morte. Frequentemente, nessa fase, não há qualquer manifestação de doença, podendo passar despercebida. Então, essa doença ela só vai ser diagnosticada através do exame de sangue, aonde quando for passar direto pro microscópio, né, para a lâmina já pronta, vai aparecer o tripanossoma lá no meio das células sanguíneas, tá, nas hemácias. A fase crônica, nessa fase muitos pacientes podem passar longo período ou até mesmo toda a vida sem apresentar nenhuma manifestação da doença, embora seja portador do T-cruzi. Então, isso é um caso específico, tá? Que é resistência e virulência do Trypanosoma cruzi. Então, uma pessoa que tem a doença, ela pode ter o Trypanosoma, mas ela não necessariamente vai desenvolver a doença de Chagas, tá? Ter o parasito e desenvolver a doença são pontos diferentes. Então, existem também pessoas que, por exemplo, podem ter o vírus do HIV e não desenvolver a doença AIDS, tá? Isso é muito comum. Tratamento, as drogas disponíveis são eficazes para a fase inicial da enfermidade, daí a importância da sua descoberta precoce. Sendo assim, se uma pessoa desenvolve a doença, né, na sua fase aguda, é muito mais fácil fazer o tratamento. Contudo, não tem um tratamento para aquelas pessoas que desenvolvam a fase crônica e com sintomas, né? O que é feito? É feito o tratamento para redução dos sintomas e, às vezes, um tratamento em específico para diminuição da célula causadora da doença, que seria o caso do tripanossoma, tá? Então, vai ser feito um tratamento para diminuição do ser dentro daquelas células que vão estar causando a doença na pessoa, tá? Prevenção, medidas de controle do barbeiro. Medidas de controle do barbeiro, tá? Essas medidas de controle do barbeiro é muito comum mais para o sul, porque o que acontece? A transmissão da doença é mais comum via vetor, né? Então, essas pessoas que costumam desenvolver a doença, elas moram em casas de pau a pique, ou seja, são casas moldadas por barro e pedaços de madeira. Então, é uma coisa muito complexa, porque para as medidas de controle do barbeiro deveria ser feita
um desenvolvimento melhor da infraestrutura dessas casas. Contudo, nem todo mundo consegue, né, fazer isso, tá? Peço perdão pelas notificações que estão aparecendo, porque isso está sendo gravado pelo meu celular, tá? Eu simplesmente esqueci de desligar a internet. Então, rapidinho aqui. Pronto. Dando continuidade, falamos agora da leptospirose. Leptospirose ou doença causada pelo rato, doença transmitida pelo rato, tá? É uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Leptospira ou Leptospira. Por isso, o nome da doença é leptospirose, tá? Sintomas, os mais frequentes são parecidos com outras doenças, como gripe e até mesmo a dengue. Então, são febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas, né, que é a região da batata da perna, podendo também ocorrer vômito, diarreia e tosse. Nas formas mais graves, geralmente aparecem icterícia, né, que é a coloração amarelada na parede dos olhos e também na pele, e a necessidade de cuidados especiais em caráter de internação hospitalar. Infelizmente, a leptospirose ela ocorre por contato da urina do rato, só que o que acontece é o seguinte, na nossa região a gente não tem tantos casos de leptospirose, mas nós temos muitas enchentes. Essas enchentes, né, elas são causadas pelo excesso de chuva e também ocorre, na maioria dos casos, por conta do esgoto. Então, aqui em Abaetetuba, por exemplo, quando chove muito, algumas ruas elas ficam um pouco alagadas, como por exemplo aquele trecho lá de conexão da 7 de setembro com a... Não é Barão do Rio Branco, meu Deus, como é o nome daquela rua? Dom Pedro II. Então, aquele local, ele costuma ficar muito cheio de água, que seria a famosa enchente local, tá? Então, às vezes, quando uma pessoa quer atravessar a rua, ela acaba tendo contato com a água contaminada e por conta de feridas ou até mesmo uma unha encravada que esteja inflamada, a pessoa pode acabar adquirindo a doença dessa forma, tá? Opa, perdão. Tratamento é baseado em uso de medicamentos ou de outras medidas de suporte orientado sempre pelo médico. Então, esse tratamento vai acontecer de acordo com os sintomas aparentes da pessoa, tá? Não necessariamente todo mundo vai ter o mesmo tratamento, tá? Mas o tratamento vai ser variado sempre de acordo com os sintomas, tá? Essa doença pode matar, tá? Por conta dos seus sintomas, pode ter alteração dos órgãos internos da pessoa, tá? Como, por exemplo, pode atacar o fígado e o baço e, infelizmente, várias pessoas vêm a óbito por conta dessa doença, tá? Prevenção, o caso da prevenção é algo muito complexo porque para pessoas de baixa renda seria evitar entrar em contato com essa água, né, que causada pela enchente. Mas a prevenção principal ela é muito complexa porque quem deve fazer é a cidade. Então, seria o melhoramento do saneamento básico da cidade, o que fica muito complicado, por exemplo, numa cidade pequena, onde não tem contato com empresas, e o que faz uma cidade se desenvolver é o contato com empresas, querendo ou não, né? Essas empresas grandes como a Albrás, a Hidro, e isso aí é uma coisa que infelizmente aqui, por exemplo, em Abaetetuba não teria como acontecer, tá? Deixa eu ver quantos minutos tem, 24 minutos, tá finalizando já. A leishmaniose é a nossa última doença, tá? É bem curta, tranquila e os casos de leishmaniose aqui em Abaetetuba são pequenos. Contudo, a leishmaniose, para quem for trabalhar em outra cidade, lá em Moju, por exemplo,
a leishmaniose é muito comum. Então, casos de leishmaniose em pessoas são comuns, mas a leishmaniose em animais é muito mais comum, porque o transmissor, né, da doença são mosquitos, e esses mosquitos eles são muito pequenos, por isso que são chamados de mosquito palha, se eu não estou enganado, que é a transmissão causada por ele. Ele é muito pequeno e é mais comum realmente em animais. Mas vamos falar sobre ela, tá? É uma doença infecciosa não contagiosa causada por um parasita do gênero Leishmania, tá? Por isso o nome leishmaniose. Ou, para deixar mais curto, Leish, tá? Pode ser chamada de Leish também. A leishmaniose tegumentar, caracterizada por... Perdão, há dois tipos de leishmaniose. A leishmaniose tegumentar ou cutânea e a leishmaniose visceral ou calazar. Então, a leishmaniose tegumentar é caracterizada por feridas na pele que se localizam com maior frequência nas partes descobertas do corpo, como, por exemplo, rosto, mãos, braços. Às vezes, quando uma pessoa ela fica muito tempo descalço ou então usa apenas sandália havaiana, que é a sandália de dedo, né? Pode ser encontrada nos pés também, tá? Tardiamente pode surgir feridas nas mucosas, como nariz, boca e garganta. E essa forma de leishmaniose acontece conhecida como ferida brava, porque assim, essa ferida ela meio que ela vai aumentando e decompondo certas partes da boca e nariz, das mucosas, assim por dizer, né? É por isso que ela é mais comum em animais, por conta do saneamento básico do animal, né? Então, sempre que você vê na rua um cachorro que está com essa região com uma ferida aberta, é por conta de leishmaniose, tá? A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica, pois acomete vários órgãos internos, principalmente o fígado, baço e medula óssea, sendo que a pessoa pode acabar desenvolvendo outras doenças por conta disso também, tá? Esse tipo de leishmaniose acontece essencialmente em crianças de até 10 anos, né? Após essa idade se torna menos frequente e é uma doença de evolução longa, podendo durar alguns meses e ultrapassar um período de 1 ano. Então, o processo de incubação dela é variado. A transmissão da leishmaniose é transmitida por inseto hematófilos, né, que se alimentam de sangue, conhecido como flebótomo ou flebotomíneos, que é o famoso mosquito palha, que é esse que está na imagem aqui ao lado do bebê, tá? As fontes de infecção da leishmaniose são principalmente os animais silvestres, né? Porque a leishmaniose não é comum da cidade. E que é onde tem também o maior contato com esses insetos. Então, por exemplo, lá em Moju tem uma área rural muito grande, principalmente a região das estradas. Então, essas pessoas que desenvolvem essa doença, elas têm geralmente na sua casa cachorro, gato, tem alguns animais silvestres ao redor, como por exemplo a mucura também pode estar rodando aquele local. Pode dar também em galos, até mesmo cavalo pode desenvolver a doença, tá? Leishmaniose cutânea em animais silvestres que atuam como reservatório são os roedores silvestres. Então, alguns roedores da nossa região que tem, querendo ou não aqui, além de roedores, são mamíferos aleatórios, como por exemplo as preguiças, que não são roedores, tá? Tamanduá é roedor. É roedor? Não, tamanduá não é roedor. E o que é roedor daqui da nossa região? Capivara é um roedor gigantesco. Paca também é roedor. E esses animais assim, né, um pouco maiores. A leishmaniose visceral, principalmente, é a principal fonte de infecção em raposas do campo, tá? Sendo assim, os canídeos podem desenvolver com maior facilidade. Sintomas: a leishmaniose visceral
tem o sintoma de febre irregular, prolongada, anemia, indisposição, palidez da pele, falta de apetite, perda de peso. Então, essas são características da visceral, sendo que vai ter inchaço no abdômen devido ao aumento do fígado e do baço. Então, essa região aqui do abdômen, que é onde tem aqui embaixo da costela, né, tem o fígado e do lado direito o fígado, do lado esquerdo o baço. Então, essa região vai inchar bastante, tá? Leishmaniose cutânea 2 a 3 semanas após a picada pelo mosquito palha, né, aparece uma pequena pápula, que é uma elevação na pele, ou seja, vai ter meio que uma protuberância pequena, avermelhada, que vai aumentar de tamanho até se manifestar como lesões inflamatórias na mucosa do nariz ou na boca, que foi justamente o que eu mostrei com essa criança bem aqui, tá? O diagnóstico da leishmaniose é feito por exames clínicos laboratoriais, né? Assim como várias outras doenças. O medicamento deve ser cuidadosamente acompanhado, porque este medicamento que vai ser utilizado vai ser um medicamento que apenas um médico vai poder receitar, tá? Então essa pessoa vai levar a receita até a farmácia e lá vai comprar o seu medicamento, tá? Deve ser cuidadosamente acompanhado por profissionais da saúde. Sua detecção e tratamento precoce devem ser priorizados, pois ela leva à morte. Então, por conta dessa variação, né, uma pessoa pode desenvolver as duas, tanto a cutânea quanto a visceral, sendo que uma pessoa pode morrer por conta dessa doença, né? Então, gente, tomem cuidado. Essas são algumas características dessas doenças e eu vou jogar o trabalho de vocês amanhã, porque hoje a internet acabou de voltar literalmente, mas eu vou mandar o PDF da aula para vocês, tá? Então é isso, gente. Forte abraço, dá like no vídeo. Tô brincando. Tchauzinho.